Então, gravando, começando, ok? Já conversamos aí as nossas coisas, colocamos. Então, vamos lá. Então, a primeira questão que vocês fizeram lá é uma questão que fala sobre energia termonuclear. E aí a gente vai fazer essa dinâmica das questões nos erros, ok? Porque aí os acertos vocês na leitura absorvem a informação. A gente ganha tempo. Ok? Então, eu tenho aí uma questão que diz, ó, a usina termonuclear, né, é uma instalação industrial construída para gerar eletricidade a partir de reações nucleares de elementos radioativos, como o urânio, que produzem muita energia térmica. As altas temperaturas obtidas esquentam a água que passa pelo reator e produzem o vapor usado para girar turbinas, que por sua vez resultam em energia elétrica. Sobre esse tipo de usina, analisa as seguintes informações. Então, proporção 1, correta, faça uma leitura dela, fala da localização das usinas aqui no Brasil, certo? Podem deixar o microfone aberto hoje para fazer colocação e fazer perguntas, certo? Sem problema. Só não botem música na hora da aula. Na hora não, antes sim. Aí o que é que acontece? E aí ele fala, consumidores da região metropolitana, Rio de Janeiro e São Paulo. É isso que é importante. Uma vez até eu lembro, uma aluna perguntou, professor, por que em Angra? Porque Angra ele é estratégico entre os dois principais centros industriais brasileiros, que é Rio e São Paulo. Ela é estratégica entre as duas maiores cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, por isso que foi escolhida a construção da usina, a montagem dela, em Angra dos Reis, para atender essa região, apesar de que ela só atende o Rio de Janeiro. Está entendendo? Mas essas duas usinas geram energia para 4 milhões de pessoas. É praticamente a população da Paraíba, certo? Duas usinas talvez desse conta para o nosso estado todo. Então, para a gente ver o quanto é o grande o potencial desse tipo de energia, ok? Aí eu tenho a 3 que diz entre as polêmicas e críticas que envolvem a geração da energia elétrica a partir desse tipo de usina, encontra-se a geração de rejeito radioativo, o lixo nuclear que a gente falou, e o vídeo que eu pedi que vocês assistissem, o Césio 35, me enviar 137, não é isso? Ou é 135, não lembro agora lá, quem é que lembra aí? A, a questão do relatório lá do acidente radioativo. Isso é uma crítica, isso é uma preocupação. Inclusive, quem danado queria morar perto de uma usina nuclear? Eu estou achando o Angra dos Reis ainda perto, para ser mais para baixo ainda, certo? Se aquela peste explode, meu amigo, armaria. Mas assim como eu falei, o grau de tecnologia é uma coisa impecável, os profissionais são mega competentes, a galera da física, da química, principalmente esses dois, mas de diferentes outras engenharias envolvidas. É uma coisa não perfeita, né? Mas que beira a perfeição, chega perto. Mas vamos lá. E a 4, ele coloca entre os maiores acidentes envolvendo, aí fala sobre o acidente de Chernobyl na década de 80, na antiga União Soviética, especificamente na Ucrânia, em 1986, ok? Agora, a questão 2, a proposição 2, é a que surge como errada na questão, certo? A resposta seria 1, 3 e 4, corretas. A 2 diz, ó, as usinas, e é um erro muito bem, muito básico, é uma informação muito básica e muito clássica em questões. Ele diz o seguinte, ó, as usinas termonucleares representam a principal fonte de produção de energia no Brasil, ultrapassando inclusive as hidrelétricas. Bicho, além de a gente ter discutido muito isso nas aulas, a gente viu até o gráfico, no livro de vocês tem um gráfico, tá entendendo? Então, assim, a alternativa que se apresenta como errada é uma alternativa que não deixa dúvida, tá entendendo? Quem errou, pega a questão de novo, dá uma olhadinha para se ligar.
certo? A internet em Cacimba de Dentro acabou de voltar, ok, gente? Tinha tido um problema lá, acabou de É voltar. o quê, Monga? Oi, meu amor, tudo bem, Carol? Fala, né, que é da internet de Cacimba. Tô sabendo, o pessoal do primeiro ano disse lá. Foi, falta energia. Meu Aí filho, porque cai na energia voltando o essa, negócio, a net cai, é uma bosta e tá tudo vamos ruim. lá, depois a gente conversa no grupo do WhatsApp. Oxi, mas pode deixar aberto o microfone para as dúvidas. Ó, vamos lá. A questão 2, aí essa questão, quando eu vi, eu digo, eu vou botar para o meu bebezinho, porque é para eles sentir o que é que eles vão ver em Enem, velho. Você já vem vendo isso desde o primeiro ano. É a questão grande do caramba. Um texto, Peraí. tamanho da gota serena, certo? E uma charge. A tirinha, na verdade, né? A tirinha, né? Da famosa Mafalda. Aí a tirinha diz o seguinte, ó. Ela falando com o ursinho, acho que essa menina bebe, porque eu nunca vi ninguém falar com o ursinho, mas vamos lá. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então o texto, certo, fala sobre os problemas que a produção de energia pode gerar ao meio ambiente. É um texto massa, não vou ler aqui, que vocês têm ele aí no material, certo? E a tirinha, ela é bem interessante. E aí, vamos para os erros, né? A letra A, o engajamento das grandes indústrias em políticas de produção mais sustentável, procurando vias alternativas de produção e distribuição de mercadoria. O primeiro fala de garimpo, com o intuito de minimizar os impactos ambientais e sociais. Meu irmão, velho, assim, vocês estão começando a observar que as questões que vocês estão pegando está começando a misturar vários temas, certo? Fazer exercício no primeiro ano é horrível, porque você pega as questões que tem muita coisa que a galera não viu. Você do segundo ano já fica melhor. E no terceiro ano a gente empurra tudo mesmo, porque você já viu tudo. Mas olha o que é que o cara está dizendo. Lá no primeiro ano, até quem não estudou com a gente, fez com certeza uma passagem pelos problemas ambientais. Até já perguntei a galera onde é que eles estudaram, tal, aquela coisa toda. Certo? Só o Eduardo não sabia nem qual era a cidade, mas depois ele se ligou. Mas aí o que é que acontece? A questão ambiental ela vai se interdisciplinarizar muito com quase tudo. E com fonte de energia muito mais que outros pontos. Então ele diz o seguinte, ele diz aqui, as grandes indústrias elas se engajam, ou seja, propõem, tentam fazer, trabalham para, engajamento seria isso, trabalhar para uma política de produção mais sustentável, pensando em um meio ambiente mais limpo, pensando em sustentabilidade, em menos impactos sociais, e isso aí sempre está em segundo plano, certo? Eu não sei se foi na sala de vocês, mas eu não tenho certeza agora, acho que no terceiro ano, que eu coloquei que as empresas elas têm um fundo de reserva para pagamento de multa ambiental. Algumas delas até mascaram esse tipo de fundo, utilizando fundo emergencial. Eu botei emergencial, tudo que você achar que é emergência, você vai usar. Porque os caras sabem os danos que eles podem provocar. E a gente tem uma brecha na lei, que essa brecha é uma desgraça, certo? Que toda vez os caras alegam que foi acidente. Porque existe na legislação brasileira, em quase todos os países do mundo, existe o que nós chamamos de projeto de impacto ambiental. Você vai montar uma indústria, vai montar um empreendimento energético, uma termoelétrica, uma hidrelétrica, uma nuclear, você tem que ter um projeto de impacto ambiental, mas esse projeto de impacto ambiental ele não inviabiliza a obra. Não inviabiliza. Só são uma coisa muito extrema. Porque como é que se você vai liberar a construção de uma hidrelétrica, seja ela de porte médio, pequeno ou grande, certo?
com um projeto de impacto ambiental. É claro que vai impactar ambientalmente, vai alagar a área verde, vai represar água, vai construir, vai. Se partisse do princípio de impacto ambiental, você não tinha um empreendimento desse nunca, certo? E aí, primeiro, tem a questão do impacto ambiental. Então, a empresa ela informa o próprio Estado que vai provocar dano ao meio ambiente, os possíveis danos que aquilo pode provocar e as possíveis soluções, os remendos que vão fazer, certo? Para a coisa sair. Só que aí depois, meu amigo, vai lá e acontecem as catástrofes de ordem nessas indústrias, nesses empreendimentos, e os danos são terríveis, e aí os caras colocam a seguinte coisa: isso não foi previsto, isso foi um acidente, foi um acaso, caso fortuito, força maior, etc. E a gente tem Mariana, Sobradinho, Chernobyl, Three Mile Island e esses problemas aí enormes aí. Acidente foi a questão do Césio. Aí você pode dizer que foi mesmo, os caras foram lá mexer, tá entendendo? Mas esse tipo de coisa aí e tal. Então você dizer que as empresas trabalham para manter o meio ambiente, isso é um erro bem. Quem leu o texto, quem viu a tirinha, aqui a gente nem fez a leitura para ganhar tempo, certo? Vocês já fizeram a leitura em outro momento e eu também, mas dá para observar isso aí. Na B, ele diz: os autores estão descontextualizados do contexto político geral da América Latina, que vem se destacando no cenário mundial nas últimas décadas por ter políticas de proteção ambiental eficazes, que tem garantido, por exemplo, a proteção da floresta amazônica e impedindo o avanço do desmatamento. Cara, quando a gente tem notícia boa da Amazônia, é quando a área desmatada de um ano foi menor do que a do passado. Eu acabo de dizer assim, em 2018, a Amazônia perdeu 1 milhão de hectares de floresta. Aí, quando é em 2019, o cara diz: notícia boa, perdeu 900. É a notícia boa. Porque você faz essa informação do ponto de vista comparativo. Esses números que eu usei aqui foram aleatórios, só para ilustrar a ideia. O que a gente tem hoje na região amazônica, no Brasil, a questão fala a nível da América Latina, ela está completamente errada. O garimpo avança, certo? A busca por metais preciosos e pedras preciosas avança, certo? Não tem mais Serra Pelada, que foi o mais famoso garimpo do mundo, certo? No estado do Pará. Lá não tem mais, mas tem novos outros lugares, os caras desmatam, os garimpeiros vão lá e aproveitam. A gente está no período agora do Covid, e quem está acompanhando aí essas informações aí, acompanhe, que vai ser muito importante para a vida acadêmica de vocês, certo? Nas cursos que vocês vão fazer na universidade, e para o Enem o ano que vem também, claro, pode ter certeza disso, talvez até esse ano. Mas olha que coisa importante. As comunidades indígenas estão passando por um problema tremendo, certo? Muitos não tomaram vacina nenhuma, muitos têm problemas de saúde. E quem está levando o Covid-19 para as comunidades indígenas são os garimpeiros, que estão sendo contaminados em outros lugares e continuam em contato com as comunidades indígenas na tentativa, na busca de pedras preciosas e metais preciosos. Tá entendendo? E não é uma coisa legal, não. A garimpagem, ela, na América Latina e na África, ela é mais de forma clandestina e ilegal do que de forma legal. Existe garimpo legal. Ok? Então, primeiro, e outra coisa, dizer que aqui a Amazônia, dizendo que o garimpo, questão energética, impede o desmatamento. Pelo contrário, qualquer empreendimento desse numa área amazônica vai provocar desmatamento. E a gente pode esticar a ideia, a gente pode esticar a discussão para o avanço do agronegócio aqui no Brasil. Certo? O Cerrado está correndo um risco do caramba. É porque a Amazônia ela é muito mais visada. A Amazônia é o maior ecossistema do planeta. A Amazônia, a massa verde é muito grande. A importância dela para o ciclo da água mundial é importante. Ela tem uma grande quantidade de fatores que faz com que a gente tenha uma visibilidade, dê uma visibilidade maior para ela. Tá entendendo? Mas o Cerrado está correndo um risco enorme.
Tá entendendo? O desmatamento no Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, atrás, lógico, do Amazonas. E sabe qual é o principal dano no Cerrado? Produção de soja. O solo do Cerrado, vocês viram isso em biomas comigo ano passado, no livro do primeiro ano. O pessoal do primeiro ano que veio de fora também vê isso no primeiro ano, qualquer material que tenha usado. Certo? O solo do Cerrado ele é um solo que tem a acidez ideal para produzir soja. O que é que os caras vão lá? Desmata, aproveita a madeira para os diversos fins e depois planta soja. Avança a fronteira agrícola. A fronteira aí estaria com sentido de limite. Eu planto até aqui, então aqui é o meu limite entre eu planto até aqui e aqui eu tenho um bioma, então isso aqui seria a minha fronteira agrícola. Se eu avanço a fronteira agrícola, eu tenho que desmatar. Essa é a grande questão. Então, a produção brasileira dos últimos anos, ela aumenta por melhoria nas técnicas, aumenta pela introdução de tecnologia, de conhecimento científico. Isso dá um aumento de produtividade, mas também aumenta pelo desmatamento na região amazônica, pelo desmatamento no Cerrado, para dar lugar à lavoura, principalmente de soja. Ok? Aí, na letra C, o cara diz o seguinte: as políticas públicas que têm como objetivo minimizar as diferenças sociais e reduzir os danos ambientais causados pelas atividades de produção. O que o cara cita no texto não minimiza nada disso, a gente fez essa discussão lá no item A. No item dele diz o desmatamento de floresta e a construção de hidrelétricas com alto impacto ambiental e social, a monocultura e o uso abusivo de agroquímicos, alimentos transgênicos e a flexibilização de políticas de proteção ambiental. Então é isso que o texto e a tirinha coloca. Ele diz que a construção de hidrelétricas vai produzir alto impacto ambiental e social, a monocultura de soja, monocultura, produção de um único item agrícola num espaço muito grande. A gente tem um exemplo da soja, né? Um plantation moderno. O uso abusivo de agroquímicos, também problema. Alimentos transgênicos, tudo isso ele coloca que é o que o texto e a tirinha se contextualiza com isso, que isso é o que ocorre na atualidade. Aí vem o último termo, que é uma coisa que parece que essa questão foi feita hoje. Parece que ela foi feita hoje. E ela não é uma questão de hoje, certo? Ela é uma questão de 2018. Mas parece que foi feita hoje, certo? Flexibilização das políticas de proteção ambiental. Velho, na cabeça de vocês, pode aí alguém abrir o microfone e falar. O que seria uma flexibilização em uma política? Quem é que pode passar isso para mim aí? Vamos lá, vamos falar? Bora aí. Sim, aquela burocracia toda, não seguir diretamente as leis que já são pré-implantadas. Rapaz, chegou ele. Chegou ele. Muito bem, Aniele, muito bem. É esse povo que toda a turma sabia o que era, mas não fala. Se eu pegasse vocês como um aluno meu numa universidade aí qualquer dessa, quando eu vi, você ia ser o primeiro que ia mandar apresentar um seminário no primeiro dia de aula, sem nem dar tempo de ir para casa estudar. Se essas horas não voltarem logo, nossa próxima atividade é um exercício. Na nossa próxima, a galerinha vai gravar um videozinho para mandar para a Monga. Pelo menos 2 minutos, 3. Quero ver vocês aí, menina, tudo se maquiando para gravar um vídeo de 1 minuto. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. O quê? Mas, homem? Faça isso não, já baixa o moído que teve por outra de coisa educação que física. o amor de Deus é coisa que eu já tenho. Então sai daí, rapaz. Vamos lá, vamos esquecer isso. Vamos lá. Então, como o Aniele colocou, e o Mar, meu filho, seja bem-vindo, ela chegou primeiro que você. Quando você flexibilizar, uma coisa flexível, certo? Uma coisa rígida, essa linguagem é importante demais. Rigidez, é isso, é aquilo, pronto, não tem pra onde correr. É aquela coisa bem rígida. A coisa flexível, dependendo do caso, ela pode ir para um canto ou para o outro. Então, quando se fala flexibilização das políticas de proteção ambiental, é o atual momento que o Brasil passa.
é o que a gente vem passando, não fazendo politicagem, longe disso, viu, gente? Desde o governo Temer. Ou seja, as leis brasileiras ambientais, elas ainda são muito rígidas em alguns pontos, mas rígidas no sentido de que é necessário para poder preservar e conservar. Certo? A rigidez está aí, ela é necessária. Por exemplo, aqui na Paraíba, nós temos uma lei estadual, certo? Que proíbe a construção de mega empreendimentos no nosso litoral. Resorts e tal. E, velho, os caras estão com dinheiro, certo? Desde os anos 90, na Europa, tudo que é canto, esperando essa lei acabar para jogar o dinheiro aqui. Aí o cara, isso vai gerar desemprego, vai gerar renda. Vai não, cara. Você consegue gerar os mesmos empregos e a mesma renda em atividades sustentáveis. Os caras querem acabar com as praias daqui, certo? Como você tem alguns estados brasileiros, certo? Praias urbanas horríveis. Tá entendendo? Do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista de danos ambientais, certo? Você pega Natal, por exemplo, quem já foi, é uma parede de concreto, velho. Certo? A capital do Rio Grande do Norte. Certo? Paisagisticamente é horrível. Você tem que se deslocar para lugares longe para poder ver natureza. Certo? E a gente não tem isso aqui. A gente ainda tem isso. Então, o que seria flexibilizar? É criar regras que facilitem empreendimentos, investimentos que danificam, nessa discussão, o meio ambiente, certo? É não cumprir, certo? A gente está com um problema horrível no meio ambiente aqui no Brasil, certo? O nosso ministro, ele disse, ó, tá na hora de começar a dar medida provisória aí para essa galera ganhar dinheiro, porque tá todo mundo ligado com a Covid, preocupado com a Covid, preocupado com a pandemia, preocupado com o isolamento, preocupado com a economia. Todo mundo está preocupado com a economia também, certo? Enquanto isso, o Ministério do Meio Ambiente por trás, agindo com o agronegócio para desmatar mais, para poluir mais, para ganhar mais dinheiro e isentando de multa. Quando o presidente da República ele chega e dá a declaração de que não vamos multar quem desmatar a Amazônia, é a mesma coisa de dizer desmata, que você não vai ter mais problema nenhum. Então, se você pega IBAMA, ICMBio e as Forças Armadas e tira da fiscalização da Amazônia, você está abrindo para os caras detonar. É essa a grande crítica que é feita. É isso que é a flexibilização. E não se pode flexibilizar a lei ambiental, não, porque vira um efeito dominó e os danos são terríveis, vai acabar parando no social. Vai acabar parando no social. Então, se discute dentro do campo jurídico, por exemplo, que as leis elas deveriam ser mais rígidas do que algumas já são. Está entendendo? Nós temos, por exemplo, um condomínio no município de Cabedelo que foi construído praticamente dentro da reserva de mangue, certo? Para poder os que são a galera que tem poiva para queimar, que nem a gente diz, muito dinheiro, poder sair de casa, de dentro de casa, ir até o Rio Paraíba e poder pegar suas lanchas no quintal de casa. Então os caras estenderam o condomínio da BR em Cabedelo até o outro lado no Rio Paraíba, derrubando parte da mata de restinga e parte do manguezal. Está até hoje aí moendo aí esse negócio na justiça. Isso com leis, imagine com flexibilização, ok? Então, a flexibilização é isso, é o que estaria correto lá na questão. Meu Deus do céu. A galera aqui chorando aqui, porque eu disse que ia mandar gravar o vídeo. Eita, vamos lá, depois a gente vê isso, gente. Vamos lá. Ok, gente? Então, essa questão você tem que observar muito isso, né? E aí depois o cara vem aqui e diz que a não articulação de povos tradicionais pelos seus direitos, engajamento dele. Está dizendo que a culpa dos problemas na Amazônia são os índios que são desorganizados.
Os caras não têm o poder de produzir lei, não, gente. Tá entendendo? Você dizer que porque os caras são desorganizados e tal, não é isso, não. Tá entendendo? Essa aí não precisa nem fazer discussão sobre ela, certo? Tá dizendo que eles são desorganizados em ganhar dinheiro e por isso que eles destroem a floresta. Cara, o tipo de relação das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas na região amazônica, é uma relação de subsistência. Eles só exploram aquilo necessário para que eles sobrevivam. Não há superávit de exploração. Tá entendendo? É consumir parte do que a floresta te dá, comercializar alguma coisa, porque precisa de dinheiro, precisa de ferramentas, precisa de uma série de coisas. Inclusive, se tivesse o apoio do Estado, a comercialização era bem menor. Era bem menor. Quando alguém critica uma comunidade indígena que capturou determinados animais da Amazônia e vendeu por poucos dólares para grupos de biopiratas, alguém diz, a culpa é do indígena. Velho, o cara vendeu porque o cara está precisando do dinheiro. Os caras estavam dentro da Amazônia catucando uma peste de umas aranhas lá, umas caranguejeiras, para extrair lá uma substância, porque se produz um medicamento, acho que era a Alemanha, se eu não me engano, a empresa, não lembro bem, mas a Europa. Tal. E quando os caras foram observar, os caras compravam cada unidade de aranha lá, de caranguejeiro, sabe o que bexiga era? Depois vocês veem isso com dado aí, o que bexiga é aquilo, por $1, tá entendendo? E com um exemplar desse, eles fariam centenas, milhares de dólares produzindo o medicamento. Lá, tá entendendo? Aí teve problema, tal, isso é proibido, né, gente? A lei não permite, isso é biopirataria, isso é tráfico de espécies também nesse caso. Então, o que é que acontece? Mas se essas comunidades tivessem conhecimento técnico, tivessem suporte do Estado, dos governos, se tivessem toda uma estrutura para evitar esse tipo de coisa, é lento, mas um dia chegaria certo. Quando esses caras chegassem lá atrás de comprar as aranhas, os caras iam segurar os caras e chamar a Polícia Federal para prender, velho. Tá entendendo? É isso que eles iam fazer. Então, essas comunidades, elas devem ter o conhecimento prévio, elas devem ter até um conhecimento amplo, e o Estado tem que entrar em ação de prevenção e conservação. Mas não, é o contrário, os caras passam dificuldade, pô. Certo? Aí eu vou pular aqui para uma... Bicho, essa aula do segundo ano, não sei não, velho. Segundo e primeiro ano, as aulas voaram hoje. Certa aula voou, né? Pronto, vamos para uma questão aqui, que ele tem um texto aqui. Ele diz assim, ó. Eu vou ler o texto rapidinho. O Brasil parou alguns dias em 2018 por causa de uma greve de caminhoneiros, demonstrando que o país do futuro é movido a passado. Está falando do óleo diesel, do caminhão e tal, que a ideia é ferrovia e hidrovia, certo? Mais barato, mais carga. A rodovia ela chega a ser 20 vezes mais caro do que o transporte ferroviário, certo? Se você gasta R$1 para transportar uma tonelada com caminhão, esse mesmo real empregado em trens, você transportaria 20 toneladas. Tá entendendo? Então, assim, é muito mais viável. A gente tem uma rede, uma malha ferroviária boa, não utilizada, mas boa. O estado da Paraíba mesmo é todo cortado por ferrovia, certo? A gente só usa de Santa Rita até Cabedelo para transporte de passageiros, ok? Pouca carga a gente usa para isso. Mas vamos lá. Enquanto os veículos elétricos começam a tomar as ruas no mundo, o governo brasileiro oferece subsídio para a indústria dos combustíveis fósseis. Mesmo em se tratando de eletricidade, estamos atrelados ao século XIX. A primeira hidrelétrica brasileira foi inaugurada em 1889. Temos sol e vento de sobra, mas preferimos barrar nossos rios. Olha o que é que ele fala. Olha quem leu o texto, quem respondeu as questões com cuidado. Eu disse e repito que não se preocupem com nota. Isso aí é uma coisa que eu resolvo e a gente cria N atividades
complementares para resolver isso. Se preocupe com a aprendizagem, bexiguento. Então, olha a questão aqui. O cara está dizendo, enquanto o mundo olha para os veículos elétricos, o Brasil ainda está preso aos caminhões que funcionam a óleo diesel. Inclusive, velho, certo? Esses caras têm uma força enorme, certo? 60% do PIB brasileiro circula sobre caminhões, velho. É uma dependência terrível. E eles sabem o poder que tem. Nós vimos lá na greve. Aí olha o que é que acontece. Por outro lado, o cara diz assim, ainda estamos pensando em construir hidrelétricas, tendo sol, tendo vento de sobra. E aí ele diz o seguinte, a primeira hidrelétrica brasileira é lá do final do século XIX, 1889. Tá entendendo? Então a gente tem aí 120 anos depois, 130 anos, e ainda pensando em construir esse tipo de coisa. Tendo um leque enorme, a gente discutiu isso, inclusive na última aula, as energias alternativas, ok? Mas ele diz assim, caracteriza uma estratégia para contornar o problema logístico mencionado no excerto, né, que é a parte do texto, certo? Então, qual seria uma estratégia? Aperfeiçoar o transporte de cabotagem, que é de navios, e da segurança nacional, a questão de segurança não entraria nisso aí. Aí diz o investimento em energia primária e na importação de biomassa, que o Brasil vai importar biomassa, se a gente discutir que o Brasil é quem tem mais condições de produzir, se for o fato até de exportar etanol, biodiesel para tudo que é lugar. Então está dizendo que a solução do problema seria a gente comprar mais energia da biomassa e investir mais em energia primária seria aquele conceito da primeira energia, ou seja, está mandando investir em hidrelétrica, está mandando investir nisso, né? Que é o inverso, preste atenção no conceito. Aí C diz que privatizar as ferrovias e os terminais, certo? Está dizendo que o problema é que é o governo que não quer fazer, que empresas passassem a fazer poderia resolver. Isso também não seria, pode-se discutir, né, uma coisa que já existisse e o governo passasse a privatizar. O problema é que quase não existe o investimento, quase não existe o uso. Você pode até dizer que vai privatizar o que não existe, certo? Vai privatizar o que não tem, certo? Aí na letra D diz diversificar a matriz energética, ou seja, criar mais mecanismos, outros tipos de produção de energia. Quando ele cita eólica, a solar, o vídeo que eu mandei lá no WhatsApp, você está diversificando, você está criando uma diversidade de opções de produção de energia. E isso aí atrelado, certo, a um sistema de transporte que usasse essa energia. Então, essa é a questão que a gente tinha que fazer. Diversificar a energia e diversificar também o transporte, passar a usar mais ferrovia, passar a usar mais hidrovia. Tá entendendo? É essa questão inicial que eu